Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Esses dois aspectos vão estar bem refletidos na conversa da gente de hoje. Como psiquiatra, tenho recebido muito em consultório e acredito que todos os outros colegas psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, pessoas que relatam um enorme cansaço, uma exaustão pelos tempos que estamos vivendo. E aí veio minha mente, e agora quem vai falar é o psicodramatista, que é possível nós termos uma visão psicodramática dessa história, dessa situação, que talvez possa nos auxiliar. Quando eu escuto a palavra descanso, sempre me vem à mente algumas possibilidades, 3 para falar a verdade. A primeira coisa, quando eu pergunto a alguém o que é descanso para ela, vai aparecer como resposta algo, uma variação em torno desse tema, que é não fazer nada. Não fazer nada é agir ativamente para deixar de fazer, ou seja, continuar fazendo, mas de uma forma similar a um dique representando uma corrente fluvial. Ele segura para não deixar passar, mas oferece uma resistência grande. O resultado desse descanso, sob a forma de não fazer nada, é um contínuo exercício de deixar de fazer, como se houvesse continuamente aquela espora espicaçando a pessoa para que tenha que fazer algo e ela tenha que imediatamente se contrapor com o pensamento, não, eu não vou fazer nada. Esse tipo de descanso, regra geral, não promove nenhuma sensação de bem-estar. É uma luta constante para descansar. A segunda forma seria fazer nada. Se a primeira é não fazer nada, ou seja, agir ativamente para deixar de fazer, a segunda forma é fazer nada, ou seja, aproveitar o tempo, aproveitar o ócio, aproveitar o momento em que a pessoa está. As pessoas que praticam meditação sabem que a coisa mais difícil que existe para se meditar, para se ir da etapa de concentração, contemplação até chegar à meditação, é parar de pensar. Já que o exercício de parar de pensar é um exercício de atividade. É uma atividade similar ao não fazer nada. O resultado é a pessoa manter uma atenção e não consegue entrar naquilo que seria equivalente ao que eu digo de fazer nada, que seria a meditação, o parar o pensamento. Sem que seja meditação, o que seria possivelmente o fazer nada? É simplesmente aproveitar o tempo livre sem que ficasse todo o tempo cobrando que teria algo a fazer e ela não vai fazer. Mas a terceira forma que nós teríamos tem a ver com o meu papel de psicodramatista. A outra forma de descansar é dedicarmos-nos ativamente, verdadeiramente, comprometidamente a uma outra atividade. Ou seja, descansar-se de uma atividade seria envolver-se genuinamente com outra atividade. Traduzido em termos psicodramáticos, para nós descansarmos de um papel, uma das formas que nós podemos é exercer um outro papel de uma forma comprometida e interessada. Por isso é tão importante para o psicodrama que cada ser humano desenvolva múltiplos papéis na vida. Porque cada papel que nós desenvolvemos na vida corresponde a um vínculo com algum interesse nosso. E na medida, por exemplo, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta, psicodramatista. Para descansar desse papel, eu poderia meditar como faço, mas poderia também, como faço, dedicar-me a outros papéis. Fazer essa atividade
que eu estou fazendo aqui agora, escrever, ficar com minhas netas, com meus filhos, com minha mulher. Cada um desses, com meus amigos, cada um desses papéis, ao ser exercido genuinamente, ao ser exercido de uma forma afetivamente comprometida, ele promove um descanso do papel anterior. Então, nos tempos atuais, em que os papéis das pessoas se limitaram muito, então os papéis sociais diminuíram muito, os contatos sociais diminuíram excessivamente, na medida em que todos os papéis estão concentrados num único cenário, que é o ambiente doméstico, o resultado é que a dificuldade da pessoa transitar de um papel para outro fica muito mais difícil nos tempos atuais. Desenvolver novos papéis, ou seja, desenvolver novos interesses, novos vínculos, permitiria que nós lidássemos, para descansar de um papel, nós pudéssemos exercer outro papel. Nos tempos atuais, voltando a isso, e eu quero voltar a frisar esse aspecto, nós estamos desempenhando a maioria dos papéis no mesmo cenário, no mesmo palco, que é o palco doméstico. Portanto, ainda que nós possamos transitar de um para o outro, nós continuaremos no mesmo palco. Algo similar com a insônia, voltando para o papel de psiquiatra. A insônia é algo que só pode... Uma das causas, ou talvez a causa mais frequente da insônia normal, aquela que não é provocada por nenhuma sintomatologia ou corporal ou psíquica, da chamada insônia normal, a principal causa é querer dormir. Ou seja, promover ativamente uma atividade que é passiva. Querer dormir é pôr-se em estado de alerta, por isso o sono não vem. Tal como querer se meditar e pôr-se ativamente buscar atirar o pensamento da cabeça, o resultado disso não se consegue meditar. Querer descansar, ter que descansar, é ativamente querer obrigar o corpo a descansar, ou seja, é como promover querer dormir, e o ato de querer dormir torna aquilo inalcançável. Então, para que nós fechemos o dia de hoje, nós estamos vivendo um tempo em que o cenário é o mesmo, o palco é o mesmo, em que a possibilidade de descanso entre os papéis fica mais reduzida, porque os cenários não mudam, mas que essa é uma das formas, além da meditação, uma das formas de levar a pessoa realmente, genuinamente a descansar, é se envolver genuinamente com uma outra atividade. Quando eu digo genuinamente, é porque é diferentemente do primeiro momento, que é não fazer nada, em que o indivíduo, a pessoa diz, não, eu não quero fazer nada, então eu vou, e fica o tempo todo fazendo aquilo de forma desarmônica com ela. Quando eu falo me envolver espontaneamente, genuinamente, aliás, essas duas palavras são quase que equivalentes nesse contexto, envolver-se genuinamente com uma atividade, com um outro papel, significa espontaneamente abrir-se para novos papéis na vida e dedicar-se a adubá-lo, a torná-lo mais fértil, a fertilizá-los. Ok? Tchau.